Consideremos limite quando xy tende ao ponto 0, 0 da função dada por xy sobre x2 mais y2. Aqui, para pensar esse limite, a gente primeiro tenta analisar o que seria um possível valor para esse limite, caso ele exista. Isso aqui a gente pode considerar um caminho particular no plano R2, passando por 0, 0, que serve então de modelo para xy tender a 0, 0. Aqui a gente pode propor um caminho onde x é igual a y. Nesse caso, esse limite que a gente quer calcular, sendo x igual a y, eu posso então escrever a expressão da seguinte forma. No lugar do y, eu coloco x. Então isso aqui vai me dar x vezes x, x2 mais x2. Então basicamente isso aqui se torna um limite quando x tende a 0. Então a gente tem x2 sobre 2x2, que dá meio. Então, se o limite existir, o valor dele tem que ser meio. Consideremos agora o caminho x igual a menos y. Nesse caso, limite pode ser escrito y é menos x, então vai ficar x vezes menos x, x2 mais menos x ao quadrado. Então a gente nota o seguinte, esse limite, quando xy tende a 0, 0, se o caminho escolhido é a reta x igual a y, o limite dá meio. Se a gente escolhe o caminho x igual a menos y, o limite dá menos meio, ou seja, esses valores distintos do limite indicam que o limite, quando xy tende a 0, 0, da função xy sobre x2 mais y2, ele não existe. Ou seja, dois caminhos, passando pelo 0, 0, deram para o limite valores distintos. Então, concluímos com isso que o limite não existe. Só geometricamente aqui, ilustrando, esse caminho xy significa que eu estou me aproximando da origem por essa reta. Já nessa escolha, y igual a menos x, eu me aproximo do ponto 0, 0 por essa outra reta aqui. Então, é importante atentar para o seguinte fato. Você sempre pode escolher caminhos que passam pelo ponto, mas você não escolheria caminhos que não estivessem passando, nesse caso, pelo 0, 0. Por quê? Porque isso não seria um caminho
que poderia ser usado para calcular o limite, porque ele não passaria perto do ponto 00. Então, é preciso tomar cuidado com o caminho que está sendo escolhido. Vamos considerar agora algumas propriedades de limites. Se limite da f quando x, y tende a b, e limite da g quando x, y tende a b existem, temos as seguintes propriedades. Primeira propriedade diz que o limite de uma soma ou diferença de funções é igual à soma ou diferença dos limites. Isso sabendo previamente que os limites da f e da g existem. Segunda propriedade. Segunda propriedade nos diz que o limite de um produto de funções é igual ao produto dos limites. Mais uma vez, lembrando, sob a condição de que previamente os limites da f e da g existem. Terceira propriedade nos diz que o limite de f sobre g, seja de um quociente, é igual ao quociente dos limites. Só que aqui com a condição adicional de que o limite da g não é nulo. Exemplos.
Para calcular esse limite, bom, a gente pode sempre tentar substituir x, y diretamente aqui. Mas se a gente quiser usar essas propriedades, a gente pode ver x3 mais y3 como sendo uma certa função de xy. E a gente pode ver o denominador como sendo a função x2 mais y2. Então aqui a gente nota que esse limite da f, quando xy tende a menos 1 e 2, nesse exemplo, é o limite de x3 mais y3. O cubo vai ser menos 1 ao cubo, y ao cubo vai ser próximo de 2 ao cubo. Ou seja, isso dá menos 1 mais 8, obtemos 7. Então, o limite da f, que seria o numerador, existe. Limite da g, nesse caso, g é x2 mais y2. Quando x é próximo de menos 1, x ao quadrado é próximo de menos 1 ao quadrado. Y é próximo de 2, y ao quadrado é próximo de 2 ao quadrado. Então, se tem 4, menos 1 ao quadrado é 1, então esse aqui fica 5. Ou seja, usando a propriedade do quociente dos limites, a gente pode dizer que esse limite aqui é o limite do numerador, quando xy tende a menos 1, 2, dividido pelo limite do denominador, nesse caso, x2 mais y2. A gente calcula esse limite quando xy tende a menos 1, 2. Como já vimos, o limite de x3 mais y3 quando xy tende a menos 1, 2 deu 7. E o limite do denominador, ou seja, limite de x2 mais y2 quando xy tende a menos 1, 2, deu 5. Então, usando a propriedade do quociente, esse limite dessa função, quando xy tende a menos 1, 2, deu 7/5. Claro que esse exemplo, a gente poderia ter calculado o valor 7/5, substituindo xy por menos 1, 2 diretamente na função dada aqui, ou seja, x3 mais y3 sobre x2 mais y2, que a gente obteria no final essa mesma resposta. Então isso aqui foi só para ilustrar a propriedade do quociente dos limites. Aqui, esse limite dessa função, usando a propriedade que a gente viu, ele pode ser calculado como sendo... Aqui você tem a soma de 3 funções, então isso aqui me dá limite quando xy tende a 1 menos 2. Primeira função é 2x3, depois menos o limite atuando agora nessa função, que é o 4xy, mais limite quando xy tende a 1 menos 2, esse limite aqui vai ser 2 vezes 1 ao cubo, que dá 2. Já esse limite vai ficar 4 vezes 1 vezes menos 2, que daria menos 8. E, finalmente,
y é igual a menos 2 aqui, então vai ficar menos 2 ao quadrado, 4, então seria... Quer dizer, na verdade o y é próximo de menos 2, né? A gente costuma dizer y é igual a menos 2, não, y é próximo de menos 2, o que resulta em y2 próximo de 4. Em geral a gente fala y igual a 4 quando y é menos 2, mas, sendo mais preciso, a gente sempre está se referindo a valores próximos. Bom, enfim... Quando y então tende a menos 2, y2 vai tender a 4. Esse limite então daria 5 vezes 4, que dá 20. Então o valor desse limite me dá 2 mais 8, 10 mais 20, ou seja, 30. Vamos considerar algumas outras propriedades de limites. A primeira delas, limite de uma constante, quando xy tende a b, é a constante. Ou seja, nesse caso, a função seria f de xy igual a k, ou seja, para todo valor de xy, a imagem é k. Logo, se xy tende a b, f de xy continua sendo k. Por isso que o limite de uma constante é a própria constante. Outra propriedade se enuncia da seguinte forma: se limite de f de xy existe, então tem-se que o limite de λf, quando xy tende a b, isso é lambda vezes o limite da f. Teorema do confronto para uma função de duas variáveis. Sejam f, g e h funções satisfazendo as seguintes condições. Primeira condição expressa nessa desigualdade aqui. Ou seja, f é maior ou igual que g, que é menor ou igual que h, para todos os pontos x, y na vizinhança de um certo ponto AB fixo. Ou seja, para todo ponto x, y num disco centrado no ponto AB e de raio delta, ou seja, um disco aberto. Então a gente tem essa desigualdade nas proximidades de um ponto AB. E, além disso, verifica-se que o limite da G e da H existem e são iguais quando XY tende a B. Para fixar ideias, vamos dizer um valor L. Então, o teorema do confronto nos diz que o limite da f, quando xy tende a b, também é L. Então, teorema do confronto, dada essa desigualdade, ou seja, a f é maior ou igual que g e a f é menor ou igual que h. Isso numa certa vizinhança de um ponto AB, ou seja, para todos os pontos x, y, num certo disco centrado em AB de raio delta.
E se ocorrer do limite da g e da h serem iguais a L, por exemplo, quando xy tende a B, então o limite da f é igual ao limite da g, que é igual ao limite da h, que é o mesmo valor L. Ou seja, é o mesmo teorema do confronto, a mesma ideia como a gente tinha para o caso de uma função de R em R. Vamos analisar mais algumas propriedades de limites. Propriedade 1 nos diz que limite de f de x igual a L quando xy tende a B é equivalente a limite de f de x menos L igual a zero quando xy tende a B. Ou seja, é o mesmo, basicamente, enunciado, né? Já a 2 nos diz que se limite de f de xy é zero quando xy tende a B, então isso é equivalente a termos limite do módulo de f de x igual a zero quando xy tende a B. E a propriedade 3 nos diz que se o limite da f de xy é igual a L quando xy tende a B, então isso é equivalente a gente ter limite de módulo de f menos L igual a zero quando xy tende a B. Se essa propriedade 3 ela é uma consequência imediata das propriedades 1 e 2. Por exemplo, se você inicia com essa sentença aqui, então, admitindo a validade dessas equivalências dadas em 1 e 2, se você assume isso aqui, ou seja, eu estou nesse lado aqui, na propriedade 3, então, se eu assumo isso verdadeiro, eu venho aqui na propriedade 1. Propriedade 1, então, me dá aqui, implica que eu tenho limite de f menos L igual a zero. Agora, na propriedade 2, eu olho esse f da propriedade 2, eu estou olhando como sendo f de x menos L. Então, a propriedade 2 me garante, se o limite de algo aqui, de uma função, é zero, pela propriedade 2, me dá que limite de módulo de f de xy menos L é igual a zero. Agora, a volta da propriedade 3 também é muito imediata. Se você assume que limite de f de x menos L em módulo é igual a zero quando xy tende a B, ou seja, fazendo essa suposição, então você considera a propriedade 2 vindo da direita para a esquerda, ou seja, eu tenho o limite do módulo de alguma coisa igual a zero. É isso aqui que eu tenho aqui. Então isso aqui implica que limite, nesse caso, limite aqui módulo de uma função. Aqui não é mais o módulo, é só a função. Então aqui, no lugar do módulo, eu tenho basicamente aplicando a propriedade 2, sumindo isso aqui, lado direito, vem para o lado esquerdo. E aqui eu estou usando a propriedade 1 também, da direita para a esquerda, que vai me garantir, então, limite da f é igual a L, ou seja, a propriedade 3 é uma consequência imediata das propriedades 1 e 2. Uma quarta propriedade muito interessante é a seguinte: suponha que a gente tenha funções f e g tal que ela satisfaça
essa condição. Suponha que a gente tem essa condição verificada numa certa vizinhança de um ponto AB, ou seja, para todo ponto XY num disco aberto de raio delta centrado em AB, um certo disco. Suponha então que a gente tenha essa desigualdade. Então, se limite quando XY tende a AB da G é zero, então tem-se que o limite da F é L. Isso aqui é uma combinação do teorema do confronto com esse resultado que a gente tem aqui, esse resultado 3. O que a gente tem na verdade? Quando você estabelece que 0 menor ou igual que módulo de f de x menos L menor ou igual que g de x, numa vizinhança de AB, e você garante que a g tende a zero, isso aqui você está dizendo do teorema do confronto, se você pega aqui a g tende a zero. Esse zero pode ser uma função, um h de xy. Então você tem h de xy é uma função constante igual a zero. Então ela tende a zero quando xy tende a b. A g de xy tende a zero quando xy tende a b. Então, pelo teorema do confronto, módulo de f de xy menos L tende a zero quando xy tende a b. Ora, mas se o módulo de f de xy menos L tende a zero quando xy tende a b, você está aqui nessa propriedade 3, no lado direito dela. E essa propriedade 3 garante que a f vai tender a L quando xy tende a b.